Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Estamos de volta com o programa Super Pais e o tema de hoje, frustração infantil. E hoje te convidamos a falar e pensar mais sobre isso. Você pode acessar agora www.programasuperpais.com.br e falar aqui na íntegra conosco. Vamos lá. Cabe aos adultos explicar às crianças que não podemos ter todas as coisas que queremos. Ninguém aprende sobre limites financeiros, a não ser que alguém esteja disposto a ensinar. Mesmo que você tenha condições econômicas de arcar com todos os presentes e benefícios e luxos que queiram dar, entenda que isso não é bom para o desenvolvimento emocional da criança. E você já parou para pensar também que precisamos ensinar nossos filhos a perder e a valorizar aquilo que se conquista? E como você se comporta diante de uma birra no meio do shopping? Aí não é mole não, hein? A entrevista de hoje tá bem interessante. E a Késia conversa com a coordenadora pedagógica da Escola Miró. Diz aí, Késia. E já voltamos! Super Pais de hoje, frustração infantil. E aí, você já pensou sobre isso? Bom, ao meu lado, a Teia Rodini, que é coordenadora pedagógica aqui da Escola Miró. Ô Teia, como podemos ensinar os nossos filhos a ganhar, a perder? É uma questão difícil, né? A gente, como adulto, a gente deve jogar muito com as crianças. Lógico que jogos que são dentro das possibilidades da faixa etária. Mas a gente tem o hábito, muitas vezes, de deixá-los ganhar, de dar uma burladinha para que eles ganhem, para eles não se frustrarem. E aí que tá um contraponto, que é o ensinar a perder. É jogar para valer, né? E os jogos que eles têm possibilidade de jogar, então eles vão ter recursos e ferramentas para lidar com esses jogos. E aí deixar perder uma vez, comentar que o importante é o jogo. Aí eles vão, numa outra situação, eles vão jogar com um amigo, que vai estar de igual para igual, e aí eles podem ganhar. Então já é uma forma de ensiná-los a perder. Outra maneira é possibilitar algumas situações de troca, que não é, né? Você não vai ter isso, mas pode ter outra coisa, ou você vai fazer uma escolha, né? A criança, às vezes, como eu comentei na questão anterior, as crianças vão ao shopping e querem de tudo. Então, conversar com ela, olha, você vai poder escolher uma coisa, já também é uma situação que a criança vai ter que se deparar com uma situação de escolha que é saudável para a formação dela, né? É optar por um ou por outro caminho que a gente também na vida vai ter que sempre optar. E a gente precisa sempre orientar nossos filhos em relação a isso, conversar, porque vão ter situações frustrantes de perda na escola, no contexto social, no parque, no condomínio, e a gente conversar que isso realmente acontece, como eles podem superar, dar força, fortalecer a criança também para que ela possa enfrentar essas situações. Então aquele negócio de deixar o filho ganhar nos jogos tá errado. Tá errado. Tá errado. Eles têm que aprender, é dessa forma que eles vão aprender a perder. E é melhor assim, com a gente que sabe orientar e sabe ter uma conversa, do que quando for com uma criança que é de igual para igual, que ele pode perder a calma, ficar nervoso, e a criança não vai ter recursos como a gente tem para conversar com a criança e orientar. E como os pais devem agir diante de uma birra? Então, o bebê, ele chora porque ele não tem outro recurso, ele já não é birra, né? Não é essa birra que a gente vê que é intencional de uma criança mais velha. O bebê tem como recurso para dizer que está incomodado o choro mesmo, porque tem ausência da oralidade. A criança, normalmente, que faz uma birra é porque ela está sendo frustrada em outras situações, né? Do não querer, e é porque ela, na verdade, ela sabe que também tem público. Dificilmente a criança faz birra sozinha ou com uma pessoa só, né? Algumas situações acontecem, mas porque já funcionou anteriormente em outras situações que tinham contexto. Acho que os pais devem agir numa situação de birra muito conforme o contexto que está inserida. Se a gente estiver em casa, por exemplo, o melhor é a criança se acalmar, a gente até conversar com a criança, você vai ficar quietinho um pouco no canto até você se acalmar, depois a gente vai conversar, aí depois retomar realmente o que aconteceu, conversar, explicar e dar modelos de como ela poderia agir. Isso é super importante, porque a gente acaba não colocando, né? Então, se você queria o brinquedo que está guardado lá em cima, você poderia me pedir. Então, a gente tem que orientar as crianças em relação a isso. E se tiver num contexto social, é preservar a criança, é não expor a criança e não entrar na birra junto com ela, né? Porque às vezes o adulto começa a ficar nervoso também, a brigar e se agitar, e a coisa toma de uma proporção gigantesca. Então, se estiver num contexto que seja social, que seja com mais pessoas presentes, o que eu recomendo é pegar no colo, acolher com firmeza, mas nós vamos conversar depois, para você se acalmar, e continuar no colo até a criança se acalmar, lavar rosto, tentar respirar fundo, e quando a criança estiver mais calma, retomar a conversa da mesma forma, pontuando o que ela fez, qual poderia ter sido a atitude dela, de não a birra,
são esses recursos que a gente deve ter em relação a quando a criança já tem essa atitude mais extremosa, que é a situação de E birra. como os pais devem lidar com os parentes, tipo os avós, os padrinhos, que cedem com mais facilidade essas birras infantis? Tudo também depende do papel que essas pessoas desempenham na vida da criança. Porque hoje em dia tem muito avô, muita avó que faz parte quase diariamente da vida da criança, né? Eles são os cuidadores, eles buscam na escola, eles levam... Então esse avô e essa avó tem um papel fundamental na formação. E normalmente quando o avô tem essa função e tem essa proximidade com a criança, o que eu vejo é que eles não são tão liberais assim, eles se colocam sim, eles estão preocupados com a formação. Essa situação acontece quando os avós são mais, tem um distanciamento maior, quando vem de fim de semana, um passeio. Quando é assim, eu acho que não tem problema o avô paparicar, a avó mimar um pouquinho, porque a criança também, ela sabe distinguir. Né? Ela sabe como, a criança saudável, ela sabe como se comportar com a mãe, com o pai, com a avó, com o avô. Então, ela tem, o que tem que ter é clareza de que com a avó pode determinadas coisas que com a mãe e com o pai não vai poder. Né? Então, essa clareza que a gente tem que transmitir para a criança, sem entrar no enfrentamento, porque é bom demais também, né? Ter colo de vó, ter uma bala do vô. Então, essas coisas também a gente não pode sempre podar. Tem que ver qual a relação e qual o papel que esses avós têm, os tios, os padrinhos, na vida da criança. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Super Pais aqui na Diário FM e a Teia vai dar aí a sua super dica, não sai daí. Olha só, já estamos recebendo vários acessos aqui no www.programasuperpais.com.br. É isso, entre e participe. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Chegamos ao último bloco aqui do programa Super Pais, que acontece todas as manhãs de sábado, na minha, na sua, na nossa Diário FM. E hoje nós aprendemos que, em alguns casos, um não talvez seja o melhor presente que podemos oferecer. Concorda? Frustração infantil foi o tema de hoje. Só nós sabemos como é difícil lidar com as frustrações, principalmente as dos nossos filhos. Mas a frustração faz parte da vida, ensina, fortalece. Talvez a frustração por não ter feito o gol no futebol, por não ter conseguido andar de bicicleta sem rodinha, por não ter conseguido ainda escrever ou ler. Enfim, é difícil, gera incômodo, mas produz grandes aprendizados. Aprendemos a esperar pela satisfação, pela conquista, pelo prazer da conquista. Desenvolvemos persistência, resistência e paciência. Então, pense nisso. E agora, para encerrar o programa, vem aí a super dica da nossa convidada de hoje. Diz aí. Estamos chegando ao final aqui, esse é o último bloco do Super Pais de hoje, é o tema frustração infantil, um tema super importante, vale a pena a gente pensar sobre isso. Daí, deixa aí a super dica para os nossos Super Pais. Eu acho que a principal dica é não subestimar as crianças, conversar sempre, antecipar as expectativas que a gente tem em relação a elas e ter limites claros. A gente tem que conversar com as crianças, mas sempre com clareza. Esses limites têm que estar sempre em pauta nas conversas entre pais e filhos, e só que fazer valer. Não adianta a gente combinar uma coisa e fazer outra, ou ficar sempre ameaçando e não cumprir nunca, né? Aquela coisa, olha, se não fizer tal coisa vai perder a outra, e isso nunca acontece. A criança percebe isso na hora e vai usar isso em favor do que ela quer. Então a gente tem que pensar, eu acho que acima de tudo, no bem-estar das crianças, no que a gente vai poder contribuir para o crescimento dela, para o desenvolvimento. Então lembrar que limite também é amor. Eu acho que esse é o principal. As crianças pedem isso. Limite é acolher, limite é cuidar. As crianças, isso vai ser necessário para o resto da vida delas. Essa foi a nossa entrevistada de hoje, Teia Rodini, aqui da Escola Miró. Semana que vem a gente volta com mais entrevistas para você aqui no programa Super Pais. É isso aí, Super Pais. Lembrando que sábado que vem nós estamos de volta e você pode acessar agora www.programasuperpais.com.br e nós estaremos lá para atender e para falar com você. Super Pais, aqui a gente fala sobre saúde, educação, diversão, tudo para uma família descolada. A gente volta. Se liga.